Pois é, pessoal, chegou o dia da gente falar de Amadeus. A gente sabe que Amadeus é um filme geralmente mal visto pelos músicos, porque afinal de contas não conta uma verdade histórica, né? Mas aqui eu proponho que a gente abandone um pouco essa leitura e deixe a gente perceber outros aspectos do filme. Isso tudo porque Amadeus é uma cebola. Cebola? É, cebola, sabe? Que nem arte, possui várias camadas de leitura. Sua professora de artes nunca fez essa analogia, não? Não gosto de cebola, não. Ah, mas vai gostar. Se a gente ficar na primeira camada de leitura, que é justamente essa, mas o filme não conta essa verdade histórica, Amadeus era diferente, Salieri era diferente, a gente não vai ver outras camadas. Então nesse vídeo a gente vai tentar entender a mente por trás da criação de Amadeus, ou seja, o dramaturgo Peter Shaffer. Certo, a gente está falando do filme, só que existe uma diferença muito grande de visão entre o Milos Forman e o Peter Shaffer acerca de Amadeus. No filme, por exemplo, Leopold Mozart aparece. Na peça não, ele só é citado. Até a própria questão do Requiem, que é polêmica e é o clímax da história, é diferente na peça e no filme. A gente nem vai falar disso hoje, a gente vai falar no próximo vídeo. Então bora lá entender a mente do criador de Amadeus. Primeiro e mais importante de tudo, Peter Shaffer não quis fazer história real com Amadeus. Ele mesmo diz: eu escrevi uma peça, não história. Talvez muitas peças venham de um tipo de busca, de imagens apócrifas buscando sua confirmação num evento público. O teatro de Shaffer possui uma série de preocupações que permeiam basicamente a maioria das suas grandes peças. Entre elas, a preocupação com a natureza da divindade, do sacrifício e da adoração, e a própria psique humana. Tudo isso que eu já falei e que vou falar a partir de agora foi baseado em pesquisas acadêmicas acerca do autor e de fontes também relacionadas diretamente com o autor. Todas essas referências eu vou fazer um vídeo específico para apresentar. E aí nós vamos discutir um pouquinho acerca delas. Enfim, bora falar sobre os aspectos próprios do Amadeus. As questões relacionadas à mente humana, as questões também relacionadas, portanto, à divindade, à natureza da adoração e a própria busca pelo sentido da vida permeiam também Amadeus. Então agora a gente vai analisar isso por partes. Então, começando pela psique, a gente pode analisar que Shaffer tem uma obsessão no teatro dele de tratar do conflito entre o apolíneo e o dionisíaco. Você tá certo. Tá certo, então a peça é bem diferente mesmo, porque esses dois personagens aí eu não vi no filme não. Não, João, não é personagem. O apolíneo, na verdade, é aquilo que está ligado a uma visão racionalista da vida, controlada, civilizada, e também ligado à própria questão da consciência. Já o dionisíaco é ligado a forças inconscientes, ao instinto, às paixões, ao não civilizado, ao selvagem, ao brutal, ao natural. Para Shaffer, esse embate está no coração de Amadeus. Só que ele é transformado no embate entre dois personagens. Adivinha quais? Mozart e Salieri. Agora olha que coisa interessante. Para Shaffer, o lado apolíneo da questão, o lado racional, é o Salieri. Afinal de contas, o Salieri é o homem refinado, o homem que dialoga com a corte, que tem boas maneiras, que compõe conforme a corte espera. Peraí. Controlado? Controlado caramba! Como alguém pode matar Mozart e ser controlado? Calma, a gente vai chegar lá. Por ora, basta dizer que ele não reconhece como válida as pulsões dionisíacas de Mozart. Para a dramaturgia do Shaffer,
Mozart vai representar justamente aquele lado não controlado, o lado instintivo, o lado das pulsões internas. Por exemplo, Salieri tem um controle acerca de questões relacionadas à sexualidade, por exemplo. Mozart não. E aqui vale a gente fazer de novo aquela pontuação. Lógico que Mozart e Salieri, de fato, os Mozart e Salieris históricos não eram assim. O que a gente está analisando aqui é a mentalidade do criador da peça. Então a gente já percebeu que existe esse embate. E ele se dá justamente porque Salieri é incapaz de reconhecer nele próprio o lado dionisíaco da vida. Ou seja, ele projeta em Mozart essa personagem dionisíaca e ele precisa de alguma maneira eliminá-la do mundo. Então, reconhecendo o dionisíaco como uma aberração, Salieri planeja exterminar isso. Só que aí há um certo problema. Schaeffer coloca, e nisso ele entra no terreno do Jung, que o lado apolíneo e dionisíaco do ser humano precisa encontrar um meio termo, uma maneira de convivência. Isso porque Schaeffer não vai enxergar o apolíneo como certo e o dionisíaco como errado. Ele vai enxergar as duas pulsões como válidas. As duas possuem seus direitos de existência e justificam a própria existência da vida. Só que a dramaturgia de Schaeffer acontece justamente porque um dos lados querem dominar o outro. Por exemplo, o apolíneo não pode ir muito longe e querer destruir aquilo que é dionisíaco. Porque, olha que interessante, para Schaeffer, a própria razão também pode ser assassina, ela também pode trazer destruição. A inabilidade da personagem resolver esse conflito que surge em sua mente é o que torna ela passível de destruição, o que torna a personagem aniquilada no final. Então, retornando para a peça, retornando para a mente do Salieri, essa mente dividida, a gente pensando nessa incapacidade dele reconhecer o próprio lado dionisíaco em si, as suas próprias pulsões, as suas próprias vontades mais inconscientes, a gente constrói o caminho que leva à aniquilação tanto de Mozart quanto de Salieri. Essa incapacidade, por fim, de Salieri reconhecer esse seu lado dionisíaco que ele projeta em Mozart, faz inclusive um dos críticos, um dos pesquisadores acerca da obra de Schaeffer, considerar que é errado a gente perceber que Salieri tem inveja de Mozart. Não é isso que Schaeffer quer dizer. O que Schaeffer quer dizer é justamente aquilo que eu disse antes no vídeo. Salieri quer banir o dionisíaco. Ele quer banir Mozart da Terra. Ele não considera que ele tenha direito de viver. Portanto, ele não quer se transformar em Mozart. Isso não quer dizer que Salieri não tenha uma inveja de Mozart, mas não é da genialidade. Não seria esse o caso. A inveja de Salieri para esse pesquisador do Schaeffer e para essa visão do teatro do Schaeffer é que Salieri tem inveja do amor divino que ele projeta na relação com Mozart. Afinal de contas, a peça chama Amadeus, não é à toa. Amadeus é um nome muito significativo para esse embate que agora se dá em outro plano, onde acontece também no inconsciente humano, vai acontecer na relação entre esse humano e a divindade e os seres superiores ao qual ele acredita. Mas isso fica para o próximo vídeo. Acompanhe a gente e aí você não perde. Eu não falei que peça e filme era diferente? Que a concepção era totalmente diversa uma da outra? Eu não falei também que a questão possuía muitas camadas? Pois é, gente. Amadeus é uma cebola. Hoje a gente vai falar sobre a questão da peça de teatro e do filme. Ou seja, a peça do...
gás!